Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Somatize, aqui é a professora Edna e eu vou resolver agora uma equação diferencial ordinária que o Agleiton me pediu. Aquela ali a gente já vai fazer no método dos fatores integrantes, tá? Nem toda equação EDO vai dar para fazer na separação de variáveis, que seria o ideal, porque ele é mais rápido. Então aquela ali vamos fazer nos fatores integrantes. Tem que ficar claro que quando eu for fazer a EDO no método dos fatores integrantes, eu preciso ter uma estrutura, que é o seguinte: derivada de y em relação a x mais uma função p de x vezes y igual a uma função q de x. Ou seja, do lado de cá vai ficar uma parte que não tem um y, do lado de cá vai ficar uma parte vezes y e aqui a derivada. Bom, nesse caso, na nossa função, a derivada está multiplicando com x e não pode. A derivada tem que ficar sozinha, tá? Y. Então, o que a gente faz? Toda vez que tiver uma parte multiplicando aquele y ali, nós vamos dividir toda a equação por essa parte, porque aí vai ficar 1, né? Vai ficar só a derivada, que é o que me interessa. Então, vamos dividir toda a equação por x. Então, eu vou dividir isso aqui por x, vou dividir isso aqui por x, eu vou dividir isso aqui por x. Então, toda a equação eu vou dividir por x para encaixar nessa maneira que tem que estar escrito a minha EDO, tá? Então, vamos lá. Porque aí aqui, ó, x vezes x, ó, x dividido por x vai cortar, vai dar 1. Vai ficar só y'. Ok. Aqui, eu vou falar que é 1 sobre x vezes y. Ou seja, o meu p de x, aqui, ó, o meu p de x é 1 sobre x, que é a parte que está multiplicada com o y, tá? E igual a 2x sobre x, ó, também eu cancelo o x, fica só 2. Então, meu q de x é igual a 2. Aí, então essa aqui é a primeira regra que eu tenho que ter, é a posição da minha equação que nós observamos ali. Aí agora vamos para a primeira fórmula, tá? Já está do jeito que eu preciso, uma parte com y, depois do igual uma parte sem o y e a derivada lá no começo. Aí eu vou calcular o μ, que é o nosso fator integrante, por isso chama método dos fatores integrantes. Então, o nosso μ, ele vai ser elevado à integral de p de x dx. Isso aqui é uma fórmula, tá? Então, essa é a primeira fórmula que a gente usa, que é para achar o μ. μ é igual a elevado à integral de p de x dx. Então, vamos lá calcular o nosso μ. Então, o nosso μ vai ser elevado à integral de... Nosso p de x é o que fica na frente do y. Então, p de x para a gente é 1 sobre x, tá? E dx. Então, vamos ter elevado a integral de 1 sobre x, aí tem que lembrar da regra, tá? Tem algumas integrais que tem uma fórmula, uma regra, tá? Então, 1 sobre uma função de primeiro grau, a resposta dessa integral é ln dessa função. Então, 1 sobre x, a resposta é ln de x, tá? Tinha que lembrar dessa regra. Bom, seria mais a constante, só que a gente considera a constante sempre nula, né, para o cálculo do μ. Então, tá pronto o meu μ, é elevado a ln de x. Só que aí vem uma regra de logaritmo, nem é uma regra de equação diferencial ordinária, que é o seguinte: esse ln é um logaritmo com a base e, tá? E uma regra de logaritmo é o seguinte: toda vez que eu tenho uma potência, que a base da potência é a mesma base do logaritmo, a gente vai cortar essa potência e o logaritmo e ficar só com o logaritmando. Então, ó, o nosso μ ficou igual a simplesmente, ó, x.
tá? Então, fiz a primeira parte, que é o cálculo do Mi. Aí eu vou para a segunda parte, agora a segunda fórmula, segunda e última, e aí eu vou dar uma resumida para vocês. Os livros vão fazer vários detalhes, passo a passo, e eu vou direto ao ponto, que é para isso que eu tô aqui. Então, a segunda fórmula é Mi vezes Y é igual a integral de Mi vezes Q de X dx, tá ok? Então, Mi, acabei de fazer a conta, é X vezes Y igual a integral de X vezes Q de X. Quem é o nosso Q de X? Ó, vou lá olhar, 2 dx. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes x, né? Integral de 2x. Vou até colocar isso mais bonitinho, né? O 2 na frente. É a mesma ideia, né? Então, integral de 2x dx. Aí, o que eu vou fazer? Para cá, eu vou repetir y vezes x e vou resolver essa integral de 2x. Aí, a regra prática é muito fácil. A integral de 2x, lembrando que todo monômio tem a regra prática da integral, que é o quê? Vou somar uma unidade ao expoente e dividir pela mesma soma. Então, aqui eu tenho que entender que é o número 1. Então, é 2 vezes x elevado a 1. Então, vai ficar esse x elevado a 2 sobre 2. Ou seja, eu coloquei uma unidade a mais e dividi pela mesma soma. Lembrando que tem esse 2 aqui na frente, que ele não vai desaparecer. Eu preciso manter ele ali, tá? Então, vai ficar 2x ao quadrado sobre 2 mais a constante. Então, para cá eu já coloco a constante. E é claro que esse 2 sobre 2 aqui eu vou poder simplificar, né? Então, eu tenho x vezes y igual a x ao quadrado mais a constante. Como é que eu faço para resolver agora? Porque falta só terminar, falta muito pouco. Ó, eu preciso responder assim, y igual. Então, esse x que está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Ou dividir toda a equação, igual eu fiz aqui no começo, ó. Dividir toda a equação por x, tá? Então, ó, se eu divido toda a equação por x, eu vou ter aqui x sobre x é cortar, vai ficar só y. X ao quadrado dividido por x, eu tenho que entender que isso aqui é uma divisão de potência de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, 2 menos 1, 1. E mais aqui a constante sobre x. Normalmente, a gente leva esse x para o primeiro membro. Então, ele troca de sinal do expoente. Ou seja, seria x elevado a 1, que não precisa colocar esse 1, né? Seria só x, mais a constante vezes x elevado a menos 1. Então, essa é a nossa resposta final para essa equação diferencial ordinária de primeira ordem, resolvida pelo método dos fatores integrantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo, Aglailton. E você me mandou muita coisa, aos poucos eu vou fazendo, tá? Que eu tenho muita dúvida para responder, mas não sai daí que eu vou fazendo, tá ok? Então, beijo. Boa semana para você.